Tá vendo como você é uma igreja não manipulável? Ó que bênção que eu fui inventar. Quando eu digo para você, vamos alugar um estacionamento, você pensa, eu vou ter que dar mais oferta, então não. Você não cai mais nessa, vai ser uma bênção, esse estacionamento vai glorificar a Deus, porque vamos colocar uma placa, Jesus é Senhor desses carros, e o mundo verá a glória de Deus naquele estacionamento, cada pneu que passar por ali será abençoado, e quando nós colocarmos um lava rápido, aquela água será benzida, e você, aleluia, dá dinheiro, Pode deixar tudo isso aí na pregação, viu, André? Não precisa cortar não, faz bem. Penélope vai morrer. Bom, eu voltei a pregar o Evangelho. E comecei a pregar e a dizer que os ritos e os sacrifícios e feitos e conquistas e carnês e pagamentos não eram mais importantes do que a morte de Cristo na cruz. E que Cristo nos chamou à liberdade de uma vida sincera com Ele. Você não sabe, lógico que você sabe. Até porque pode ser que você seja uma dessas pessoas que caiu na gandaia. Porque ninguém tem quer dizer então que eu não preciso de fazer isso para ser abençoado? Quer dizer então que para eu ganhar mais coisa? Então, perdi tempo na vida. Hilari, deixa eu ir para... Gente que se afastou da igreja, pessoas que... para que então que eu vou ficar em santidade? Nunca consegui uma namorada, nunca consegui um namorado, né? Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Quer dizer, deixa eu viver a vida, E sabe que até nas entrelinhas dos papos dos corredores do sindicato, eu ouvia que eu estava pervertendo pessoas, porque como a gente não punha um cabresto dizendo tem que fazer assim e tem que fazer assado, que essas pessoas estavam se perdendo por isso. Irmão, eu nunca vou pregar comportamento para você. Eu nunca vou dizer para você pode ou não pode, faça ou não faça. Eu não sou polícia de crente e não tenho filho desse tamanho. E Jesus me mandou pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo, e dizer que Ele é Senhor, e que nós somos redimidos pelo seu sangue, mas somos pecadores. E de que se eu por acaso vou andar retamente diante de Deus, não é porque Ele vai me dar alguma coisa em troca, é porque eu o amo. E se você não é adulto e maduro o suficiente para saber que Cristo habita em você, e você precisa de um pastor para te falar o que você pode e não pode, de um polícia para ficar dizendo que você vai perder a bênção, e sem esse cabresto você não anda em santidade, você realmente precisa ir para uma igreja que te coloca numa caixa e te obriga a ser o que é, e viver sempre com medo de Deus. Como se ele fosse mesmo o King Kong e você fosse a próxima moça a ser pegada para ser a sua esposa. Mas o Espírito de Deus habita em você. E essa Bíblia que vende na loja, todo mundo tem em casa. Ande com Deus, isso é um problema seu. Mas não venha dizer que a igreja é libertina. Dr. Darcy sempre fala. Aprendi isso com você, Darcy. Líder autoritário gera uma audiência infantilizada, que responde a cabrestos. Cristo nos chamou para a liberdade, mas Ele diz no final desse texto, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, já que ninguém me cobra, vou fazer o que eu quero. Isso só denota que a sua fé não vem por amor, e é o que Paulo diz. A minha fé é resposta de amor ao que Cristo fez por mim. Mas se eu não ganho nada em troca, para que eu vou andar em santidade? Porque eu não ando em santidade para esperar algo em troca. Eu ando em santidade porque eu o amo. E porque o Espírito de Deus habita na minha vida. Aliás, se você só anda em santidade para ter algo em troca, então você é capaz de, quando acha que está longe da presença de Deus, você pode fazer o que você quer. É por isso que trai a esposa.
porque só precisa fazer na frente dela o que ela gosta. É por isso que você é um profissional desonesto, porque você faz quando ninguém está vendo. É por isso que é um político safado, porque tenta fazer por baixo dos panos, porque só importa a aparência. Mas Cristo nos chamou para a liberdade desse tipo de prisão, porque somos tão prisioneiros das regras quanto do pecado. Ou estamos presos a um cabresto e temos um tridente no pescoço para não fazer errado, senão Deus manda fogo, e isso é uma prisão. Ou estamos libertos dessa prisão para vivermos no pecado, na transa, onde for, na maldade, na sensualidade, no ódio, que é um outro tipo de prisão. Cristo nos libertou da religião e nos libertou do pecado para que fôssemos livres, para sermos escravos dele. Porque quando somos servos dele, a sua palavra habita em nós, e dia após dia, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, e o Espírito habita em nós e somos o seu templo, e ele nos constrange do pecado, da justiça e do juízo. Eu não deixo de fazer porque eu tenho medo de Deus, mas eu deixo de fazer porque ele fala comigo, ele age na minha mente e no meu espírito. E diante da sua grandeza eu caio de joelhos e falo: me perdoa, Senhor, porque eu vivo na tua presença. Aonde eu posso me afastar de ti? Se eu vou ao lugar mais alto ou mais profundo, ali o Senhor está. O meu temor, o meu amor e o meu estado de adoração fazem com que de verdade eu seja livre dessas coisas, porque eu estou preso a ti. Eu sou teu. Eu sou teu. Por isso Paulo nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Triste é descobrir de mim mesmo que eu só vou à igreja porque eu tenho medo de Deus, que eu só oro para não ficar em falta, que eu dou oferta porque eu tenho medo do devorador, ou porque eu quero ganhar dinheiro e prosperar, não porque eu sou livre para amá-lo. Nem eu nem você gostaríamos de uma relação com uma pessoa, seja um casamento ou uma amizade, em que ele fizesse as coisas por medo, ou me traísse pelas costas, ou me negasse. Ontem no culto de casais, para encerrar, a Elomar passou o clipe do Gladir Cabral cantando a música do João Alexandre, cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor, faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão. E ele diz assim no final, o Gladir canta com uma letra um pouco diferente, mas ele diz: põe a tua mesa no teu jardim, convida o teu irmão para vir morar contigo. E ele diz assim no final: deixa o teu irmão bem perto, livre. O João canta assim: deixa o teu irmão bem perto, mas livre. Ele não está perto porque você o prendeu, ele não está perto porque você o ameaçou, ele está perto porque ele te ama. Oh, Jesus! Isso é poeta. É incrível, irmãos. Por que você está perto de Deus? Porque você tem medo dele? Porque ele te ameaça? Por que você está perto de Deus? Porque você quer alguma coisa em troca? Está interessado na bênção? Ele não precisa te prender com promessas e nem com ameaças. Ele te quer perto e livre. A beleza do amor de Deus é que Ele se aproxima de nós e nós não temos valor algum. Ele não tem interesse em nada mais do que apenas em nós mesmos. Que bom se nós tivermos um amor que nos escraviza a tal ponto de sempre desejarmos a comunhão verdadeira do Espírito, não pelo que Deus faz, nem pelo que Ele dá, e nem por medo do que Ele tira,
mas simplesmente pelo que Ele é, amado da nossa alma, Senhor e Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, água que mata a nossa sede, luz que ilumina todo o homem, bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, caminho, verdade e vida, sumo sacerdote, sacrifício, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pão da vida que desceu dos céus e nos alimenta, que olhando para Ele, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, possamos nos curvar e dizer: Senhor, como a minha vida não pode ser Tua? Ao invés de você perguntar, por que eu entregaria a minha vida a Jesus? Você deveria perguntar, como eu consigo viver sem entregá-la? Quem vive uma vida de ritos e espera coisas em troca, sempre vai querer saber se o investimento realmente é bom. Mas quem de verdade o ama, apenas estar com Ele. Para encerrar, certa ocasião perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá quanto tempo ela orava. E ela disse algumas horas. Na insistência, 4, 5, 6, ela disse que mais. Até 8. E perguntaram, mas Madre, desculpa o repórter, o que a senhora tem tanto para pedir para Deus, que fica tanto tempo? E ela disse, não é para pedir. É só para ficar junto dele. Ô sociedade consumista desgraçada. Ô triunfalismo e prosperidade que não solta a gente. Ô amor desgraçado ao dinheiro, à carne, às posses, que trata Deus como apenas o lugar onde eu consigo o que eu quero, porque Ele não é o que eu quero. Ele só me dá o que eu quero. Como é bonito quando você vê um jovem apaixonado, que ele só quer ficar perto dela, olhando, para ela. Só quer ficar perto. De mão dada, os passarinhos cantam, as músicas tocam. Quando ele encontra com ela, uma orquestra começa a tocar. Não é assim? É assim que acontece. Quando dá a mão para ela, começa. She may be the face I can't forget. Não é? E é assim. Músicas do Elvis. Fica romântico. Ele pode ser thrash metal, mas quando se apaixona, ele ouve Roberto Carlos. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua. Nelson Gonçalves. Trazendo para a nossa realidade, quando a gente olha para aquele que entregou o pão, o corpo, o cálice, o sangue, e ele fala, pois não, o que você quer? Nada, Senhor. Só queria estar aqui. Só queria te adorar. Posso ficar perto? Posso sentar aqui? Do seu lado? Posso só ficar junto? Vamos fazer uma tenda? Por isso que eu digo que acho que a pergunta de Pedro, por mais esdrúxula que fosse, como a gente é ser humano, dá para entender. Pô, Senhor, a única coisa que a gente tem de diferente hoje é que Ele habita em nós. E a sua lei está impressa em tábuas de carne. Não desprezemos o grande valor do mistério que foi revelado, Cristo em nós.